serviço, servidão e escravidão. Aí agora a gente vai ler o texto de Apocalipse 14, os versos de 2 a 4. Acho que vocês estavam até falando sobre esse negócio aí hoje, não estavam? Você, Fernando, aí, agrade a Fernando. Apocalipse 14, não sei se é isso não, versos 2 a 4. Oi. A muralha da Nova Jerusalém tem 144 côvados e nos mostra nela toda a edificação, o serviço de Deus com o seu povo. Esse muro é um memorial eterno que Deus fez para mostrar a toda a humanidade a sua grande obra, plano, realizado em seus filhos. É isso que significa aquela muralha lá, enorme. Vai ficar estampada lá pela eternidade afora para todo mundo ver. E a gente vai fazer parte desse memorial. É como se fosse um outdoor de propaganda gigantesco, em que você está nele, todo mundo vai ver. É isso que Deus quis fazer. Só que do jeito dele, né? Então vamos lá, ó. Apocalipse 14, 2 a 4, diz assim: ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas. Águas são pessoas, muito barulho. Como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas. Olha só, agora tem músicos. Quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São esses os que não se maculam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram redimidos, comprados, mesma coisa. Dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Você não é o pão do corpo de Cristo? A massa que está em você foi feita de quê? Da primícia. Está entendido por que ele está falando da primícia aqui? Comprado como primícias para Deus? Porque a gente foi comprado por Cristo como primícia, porque a gente foi feito do trigo que é Ele. Você lembra que Ele se levanta do chão e por causa da ressurreição dele nós somos aceitos por Deus, e isso é a primícia? É o primeiro dia aqui que a gente leu? Somos o fruto. Estão entendendo isso? Tudo ligado? 144.000 que estavam com eles, que foram redimidos, foram comprados. Nós fomos comprados. Na época da escravidão, um escravo era comprado por um outro senhor para tirar ele daquela. Porque o nosso Senhor nos comprou. 144 é o trocadilho que Deus está fazendo aí para mostrar o tempo de servidão que Jesus comprou para nos tirar desse tempo de servidão. Está entendendo o que está falando no Apocalipse aí? É isso. Isso é os 144.000. Aí quando você... Olha o que a gente teve que entender das festas para chegar nesse texto de Apocalipse e entender os 144.000. Está entendendo por que eu falei no início que Deus usa o ciclo das festas como pano de fundo para todas as profecias do Apocalipse e para os profetas? Por isso é importante a gente entender o ciclo das festas. Vocês vão ver quando vocês olharem o Apocalipse, muitas coisas, e hoje a gente vai ver bastante ainda, que são maravilhosas. Vocês vão entender e vão falar: cara, eu não entendi esse texto, por que Deus faz esse trocadilho agora? Você vai entender por causa das festas. Lendo esse texto de Apocalipse, né, 14, de 2 a 4, que a gente acabou de ler, vemos 144.000 com Jesus, feitos sacerdotes. Sabe por que esse texto aqui está dizendo que esses caras são feitos sacerdotes? Porque quem tocava a harpa, quem era? Sacerdote? Só quem tocava e adorava a Deus na presença dele, na literalidade das festas, eram os levitas. E os levitas eram sacerdotes. Mas os que foram comprados pelo Cordeiro, que andavam com ele, são castos, não se davam com mulheres, os 144.000 se tornaram o quê? Por causa do sangue de Jesus? Sacerdote. Não, tu não é levita, cara. Você é da ordem de Melquisedeque. Sacerdote. Não levita. Sim, perdão. Levita. Levita. Não. Sacerdote, pô. Sacerdote e rei. Levita era só sacerdote. Só sacerdote. Você é sacerdote e rei. O sangue te comprou para você ser rei e sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo Jesus Cristo é. Eu entendi que todo mundo me chama de meu rei.
Isso aí. Lá na Bahia. Ô, rei. Na Bahia. É só pra te contrair, vamos voltar. Vamos lá. Foi mal. E entendeu por que eles foram compradas como primícias para Deus? Foram comprados como primícias? Porque a essência do corpo, do nosso corpo, que é Cristo, é feito da primícia. A massa do pão, que somos nós, o corpo, foi feito num trigo que foi colhido na primícia. Por isso nós fomos comprados como primícias para Deus. Vocês estão conseguindo entender tudo isso, gente? A galera tá todo mundo calado aí, olhando para cima. Mas tá entendendo, pelo menos? Está todo mundo entendendo? Eu sei que é muita coisa mesmo. Eu sei que é. É muita informação. Depois vai se encaixando tudo. Vai. Daí, Depois... Falei você sobre isso. Eu acho que, ó, o que eu acho interessante é vocês anotarem os textos e depois olharem com calma, verem, anotarem, fazerem as conexões na folhinha, por isso que eu falei para trazer, para vocês depois em casa olharem com calma, uma coisa de cada vez, uma festa de cada vez. Eu estou aqui conduzindo o raciocínio para as pessoas. Vamos lá então. Então a gente viu aqui, ó, que os 144 mil comprados da escravidão por alto preço, feito primícias para Deus, pois o corpo de Cristo, nós, a massa do pão, somos feitos das primícias do trigo que é Cristo. E nos tornamos sacerdotes. Por isso que esses caras aqui estavam tocando harpas. Porque quem faz isso é sacerdote. E o sangue de Cristo nos comprou e nos constituiu reis e sacerdotes. Não é isso que a palavra diz? Eles reinaram sobre a terra? Vou fazer agora, cada vez que eu faço uma festinha, acaba uma festinha dessa aqui, eu faço um resumo. Vou fazer outra agora. O Cordeiro foi morto na Páscoa, ressuscitado nas primícias, nos fez aceitos por Deus, e da sua primícia, dele mesmo, foram feitos 2 pães das primícias que receberam poder, unção. Certo? Esses pães, 2 pães, significam as 12 tribos de Israel, as 2 casas de Israel, o corpo de Cristo ou o Israel espiritual de Deus. É tudo sinônimo. Certo? As 12 tribos, 2 casas de Israel, corpo de Cristo e o Israel espiritual de Deus. É tudo sinônimo. Está falando do povo de Deus. Agora você entende, Flavinho? 12 mil das 12 tribos que são selados, que não está falando só dos judeus, está falando das 2 casas de Israel? 2 casas de Israel. Eu não tinha esse estudo ainda. Então, agora a gente entende. E aí dá 12 vezes 12, dá 144, é o número dos comprados. 12 mil das 12 tribos. 144 mil escravos que foram remidos, comprados por outro senhor e tirados da escravidão para serem introduzidos no descanso eterno. É isso. Entendeu? Tudo ligado nas festas? Só fica complicado porque ele entra muito na literalidade de colocar 12 mil de cada um, então 12 mil de um, 12 mil de outro, 12 mil. Aí parece ser literal. É para dar 144. Mas é tudo tipologia, é tudo para formar o 144, para dar o recado que é o tempo de escravidão. Porque os 144 mil, da mesma maneira que eles são selados e remidos, eles foram comprados, porque eram escravos. 144 mil só dá para você entender que foi comprado se eles estivessem em servidão. Porque o 144 mil é sinônimo de servidão, é sinônimo de serviço, de trabalho. Jesus veio comprar a gente para a gente sair debaixo desse jugo de trabalho e viver no descanso eterno, no reino dele, que vem para a terra. Entendeu? É o sábado, é o sabá. Esse é o recado de Deus na fundação do mundo. Esse é o recado dele nos 3 primeiros dias. Por isso que ele fez assim. E nas festas ele vem fazendo isso. A gente tem visto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nas primícias de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes. E a gente vai continuar vendo até chegar num outro ponto que vocês vão falar assim, caramba, eu estou vendo essa conta toda hora, mas agora você vai entender por que essa conta toda hora. A primeira vez que a gente tocou nessa sequência de números aí, foi para falar dos 144 mil glorificados. Que a gente já entendeu que é um tempo de serviço, um tempo de escravidão, ao qual Jesus vai nos tirar
debaixo dele. Né? Já nos tirou, mas só falta nos levar agora, porque a gente ainda continua escravo. Escravo debaixo dessa maldição aqui. Aí, esses 144 mil, 12 mil de cada tribo, como está lá no Apocalipse, nos dizem respeito. Aí eu vou pedir para vocês abrirem em Oséias capítulo 1. Oséias capítulo 1, verso 11. Aqui está falando de uma coisa maravilhosa, que diz respeito às primícias também. Tudo está relacionado às primícias, ao trigo, tudo. Oséias 1, verso 11. Aí está falando das duas casas de Israel. Diz assim: os filhos de Judá e os filhos de Israel, as duas casas, Judá e Israel, ou Efraim e Judá, ou os gentios e judeus, é tudo a mesma coisa. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si um só cabeça. Quem é? Quem? E subirão da terra, porque grande dia será o dia de Jezreel. Você sabe o que significa esta palavra Jezreel? Jezreel é um símbolo de derrota. A gente falou sobre isso. Deus semeia. Significa Jezreel. Jezreel deixa de ser um símbolo de derrota para ser um grito de vitória. Não, isso aí é Literalidade. a literalidade da coisa. Mas a palavra, o radical Jezreel, olha aqui, ó. Aqui. Leia o que está escrito aí. Procede de Jezreel. Deus semeia. Um descendente, o pai, o fundador de Etã, de Judá. Aí está explicando a genealogia dele. É uma das filhas, é uma das filhas de Oséias, com a prostituta. Deus semeia. O nome que Deus mandou colocar, foi Deus que mandou Oséias colocar esse nome. Jezreel. Significa Deus semeia. Aí quando você lê esse texto aqui de novo, ó, os filhos de Judá e os filhos de Israel, ou os gentios e os judeus, se congregarão e constituirão sobre si um só cabeça.